No interior de Minas Gerais, há uma antiga casa de pedra esquecida por muitos, mas lembrada com um misto de medo e respeito pelos moradores da região. Construída no século XIX, a casa foi lar de uma rica família que prosperou com o ouro. Contudo, após uma série de eventos inexplicáveis e violentos, ela foi abandonada às pressas. Os relatos começaram de forma sutil. Pequenos objetos que desapareciam e reapareciam em lugares diferentes, sombras que passavam de relance e o som de passos quando não havia ninguém por perto. Com o tempo, os fenômenos tornaram-se mais agressivos. Portas batiam com violência, mobílias se moviam sozinhas e, em algumas noites, um choro angustiado ecoava pelas paredes. Uma das histórias mais aterrorizantes ocorreu com um grupo de jovens que decidiu passar a noite na casa, desafiando as histórias de seus avós. Eles relataram que, ao acender uma lanterna na sala principal, viram marcas de mãos sangrentas que surgiam lentamente na parede. Um vento gélido varreu o local e um dos rapazes sentiu algo invisível puxá-lo para o chão com força descomunal. O grupo fugiu e, desde então, a casa de pedra ficou conhecida como a morada do poltergeist, que jamais abandonou seu lar. Após a noite aterrorizante em que o grupo de amigos fugiu da casa de pedra, os rumores se espalharam rapidamente pela pequena cidade. Histórias sobre o passado sombrio da casa vieram à tona. Sussurros sobre uma tragédia envolvendo a filha do proprietário original, Isabela, que desapareceu misteriosamente após uma briga acalorada com seu pai. Os moradores acreditavam que o espírito dela nunca havia realmente deixado o lugar. Curiosos e investigadores paranormais amadores começaram a visitar o local, na esperança de capturar provas dos fenômenos fantasmagóricos. Entre eles estava Júlia, uma jovem jornalista determinada a conseguir seu grande furo. Armada com um gravador de voz, câmera e lanterna, ela entrou na casa ao cair da tarde, com o ar pesado e um silêncio perturbador. Os primeiros passos de Júlia foram acompanhados pelo estalar de vidro quebrado sob seus pés. Ela começou sua investigação, falando baixinho para o gravador. "Aqui é Júlia Ferreira. Estou dentro da casa de pedra, onde inúmeros relatos de atividade poltergeist foram documentados." A luz da lanterna de Júlia tremeluziu enquanto ela caminhava pela sala principal da casa. O ar estava frio e um cheiro de umidade e decadência impregnava o ambiente. Ao apontar a lanterna para as paredes, ela notou marcas desbotadas que lembravam dedos arranhando a pedra. Um vestígio que a fez arrepiar-se. De repente, um leve sussurro ecoou do corredor escuro à sua esquerda. Júlia parou, tentando manter a respiração controlada enquanto o som se repetia, como se alguém estivesse sussurrando seu nome. "Júlia." A voz parecia arrastada, quase como um lamento. Reunindo coragem, ela seguiu o som até um antigo quarto que ainda guardava alguns móveis cobertos de poeira. O espelho no canto estava trincado, e por um instante ela jurou ter visto uma sombra se mover por trás de seu reflexo. Com a mão trêmula, ela apontou a lanterna e sussurrou: "Tem alguém aí?" Um estrondo cortou o silêncio quando a porta atrás dela se fechou com força, fazendo Júlia pular. Seu coração disparou e ela correu até a porta, que agora parecia presa. A lanterna começou a falhar e o cômodo mergulhou em uma penumbra densa. No meio da escuridão, ela sentiu um frio repentino atravessar seu corpo, seguido por um leve toque em seu ombro, como dedos gelados que a seguravam. "Saia daqui." A voz feminina sussurrou perto de seu ouvido, o suficiente para fazê-la gritar. O grito de Júlia reverberou pelas paredes da casa, mas não houve resposta. O ar parecia mais denso, como se o próprio ambiente estivesse vivo, pulsando com uma energia ameaçadora. Ela lutou para abrir a porta, mas algo invisível parecia segurá-la com força, impedindo sua fuga.
De repente, a lanterna piscou uma última vez antes de apagar, deixando Júlia completamente imersa na escuridão. O som do vento que assobiava pela casa parecia se transformar em um murmúrio distante, como se estivesse vindo de um lugar profundo e inatingível. Você não deveria estar aqui. A voz, agora clara e cheia de desespero, parecia vir de todos os lados. Júlia sentiu o pânico tomar conta de seu corpo e sua respiração se acelerou. Ela tentou manter a calma, lembrando-se dos relatos de outros investigadores que afirmavam que os poltergeists se alimentavam do medo. Enquanto buscava um caminho para escapar, seus olhos se ajustaram à escuridão. Foi então que ela viu. No centro da sala, onde o espelho quebrado refletia uma imagem distorcida, apareceu uma figura. Uma mulher de rosto pálido e olhos vazios, com os cabelos desfeitos e a expressão de um sofrimento profundo. Era Isabela. A imagem da jovem se materializou lentamente, flutuando sobre o chão, como se a gravidade não a afetasse. Sua boca se abriu, emitindo um grito silencioso, mas a angústia era evidente em seus olhos. Júlia tentou gritar, mas a voz lhe falhou. A figura parecia se aproximar, seu olhar fixo nela, como se estivesse procurando algo, alguém, em sua presença. Júlia, paralisada, observava enquanto a mulher fantasmagórica estendia a mão, mas antes que pudesse tocá-la, um estrondo violento fez a casa tremer. O espelho, que antes estava trincado, se quebrou completamente, espalhando pedaços de vidro pelo chão. A figura desapareceu num estalo e a porta finalmente se abriu com um rangido assustador. Ela não pensou duas vezes. Fugiu dali sem olhar para trás, correndo pelo corredor escuro até alcançar a saída. Quando finalmente chegou ao lado de fora, o silêncio da noite a envolveu, mas ela sabia que não estava sozinha. O medo a perseguia e a imagem dos olhos vazios de Isabela permanecia em sua mente. No dia seguinte, Júlia tentou juntar os pedaços de sua experiência. Ela reviu as gravações e as fotos tiradas durante a investigação. Para sua surpresa, uma das fotos que tirou no quarto, onde a figura de Isabela apareceu, mostrava uma sombra humana em movimento. Mas não era ela quem estava no reflexo. Desesperada por respostas, ela procurou o arquivo histórico da cidade e descobriu algo perturbador. Isabela não havia simplesmente desaparecido. Ela havia sido vítima de uma tragédia. Seu pai, em um acesso de raiva, a havia trancado na casa, deixando-a morrer de fome e sede, sem ninguém para ajudá-la. Seu espírito nunca encontrou paz, e a casa de pedra se tornou o seu cemitério. Júlia sabia que sua missão estava apenas começando. A casa ainda estava lá, e o espírito de Isabela, assim como o poltergeist, provavelmente não a deixaria em paz. Mas ela também sabia que havia algo mais a ser feito, algo que talvez pudesse finalmente libertar o espírito atormentado. Júlia não conseguia parar de pensar em Isabela e na tragédia que ela descobriu. A história da jovem, presa e abandonada dentro da casa, atormentava sua mente, especialmente após sua experiência aterradora na noite anterior. O espírito de Isabela estava claro. Ela não buscava apenas ser lembrada, mas sim a liberdade. E Júlia sentia que sua investigação estava longe de terminar. Ela decidiu retornar à casa de pedra, mas desta vez com uma abordagem diferente. Armou-se com velas, livros sobre rituais espirituais e um amuleto de proteção, itens que ela havia aprendido a usar após estudar mais profundamente o ocultismo e a espiritualidade. Sua intenção não era apenas registrar mais evidências, mas tentar ajudar o espírito a encontrar a paz. Ao chegar à entrada da casa, Júlia sentiu uma mudança no ar. O vento estava mais frio e o ambiente parecia ainda mais pesado do que antes. A casa estava em silêncio absoluto, mas ela sabia que algo a observava das sombras. Ela acendeu as velas, dispostas em um círculo no centro da sala,
e começou a murmurar palavras de invocação, algo que ela aprendera nos livros de rituais. De repente, o ambiente ao redor dela começou a se distorcer. O chão tremeu levemente e a luz das velas vacilou como se uma presença invisível estivesse se aproximando. O ar ficou gelado e um som de correntes arrastando-se pela casa começou a ecoar. Júlia, com os olhos fechados e a mente focada, sentiu uma pressão crescente sobre seus ombros, como se um peso invisível estivesse se acumulando. "Isabela", ela chamou, sua voz firme e cheia de compaixão. "Eu sei o que aconteceu com você. Não é culpa sua. Sua dor precisa ser liberada. Eu estou aqui para ajudar." A casa pareceu se silenciar por um momento, como se estivesse ouvindo suas palavras. Mas então, um vento forte, gélido e furioso soprou pelo ambiente, fazendo as velas apagarem instantaneamente. As paredes se contorceram e o som de passos pesados ecoou de um corredor distante. "Não me deixe." Logo a voz de Isabela sussurrou, agora mais clara do que nunca. Era uma voz cheia de dor, mas também de raiva, como se ela estivesse sendo forçada a reviver sua própria morte. Júlia, com o coração acelerado, sentiu uma presença se aproximar, mas desta vez não era a figura espectral de Isabela. Algo mais estava ali, algo mais sombrio, alimentado pela raiva da jovem e pela tragédia que acontecera naquela casa. Um poltergeist, um espírito vingativo que havia se tornado uma entidade poderosa. O ar ficou mais denso e pesado à medida que a presença maligna se aproximava. Júlia sentiu uma onda de energia negativa a envolver, como se estivesse sendo esmagada por uma força invisível. As portas começaram a bater com violência e os móveis se moveram sozinhos. O poltergeist, que havia se formado a partir da raiva e da dor de Isabela, agora tomava forma, uma manifestação de pura violência e vingança. "Saia, saia!" a voz de Isabela gritou, mas desta vez era diferente. A dor e o desespero haviam dado lugar ao ódio. Júlia sabia que não podia simplesmente fugir. Ela tinha que enfrentar o poltergeist para libertar o espírito de Isabela. Lembrando-se de um dos rituais que havia estudado, ela pegou o amuleto de proteção e o segurou com força. As palavras do feitiço que ela recitara antes de entrar na casa voltaram à sua mente. Com sua voz firme, ela começou a recitar os versos com mais intensidade, chamando a energia da terra e do ar para ajudar. "Isabela, sua dor não precisa mais viver aqui. Eu estou aqui para libertá-la. Sua alma pode descansar." À medida que ela falava, a casa parecia se acalmar, mas o poltergeist continuava a atacar. Os móveis se viraram e a luz piscou novamente. Foi quando ela ouviu uma última vez a voz de Isabela, mas desta vez não estava cheia de raiva. "Ajude-me." Júlia sabia que para romper o ciclo de ódio e sofrimento, precisava oferecer algo mais do que proteção e palavras. Ela se ajoelhou no centro do círculo de velas e, com uma fé renovada, pediu ao espírito de Isabela que a seguisse para a paz. A tensão na casa parecia aumentar, mas a figura espectral de Isabela começou a se materializar novamente, mais calma, mais triste. Com uma última oração, Júlia tocou o amuleto e o estendeu em direção à figura. A energia da casa se dissipou como uma onda e os sons de batidas e gritos cessaram repentinamente. O silêncio voltou e a sensação de opressão desapareceu, dando lugar a uma calma inesperada. Isabela apareceu pela última vez, agora com um sorriso suave no rosto. Ela olhou para Júlia, seus olhos vazios finalmente expressando paz, e disse: "Obrigada." Júlia deixou a casa de pedra ao amanhecer, sentindo que algo havia mudado profundamente dentro dela. A casa estava em silêncio, e o peso que antes parecia estar sobre ela havia desaparecido. O espírito de Isabela finalmente havia encontrado a paz.
Quando a jornalista voltou à cidade, compartilhou sua experiência e as lendas sobre a Casa de Pedra Quando a jornalista voltou à cidade, compartilhou sua experiência e as lendas sobre a Casa de Pedra começaram a se transformar. Agora, as pessoas falavam dela não como um lugar de terror, mas como um símbolo de redenção. Júlia nunca mais voltou à Casa de Pedra. Sabia que sua missão estava cumprida, mas a história de Isabela e o poltergeist que ela havia enfrentado ficariam com ela para sempre. Júlia deixou a Casa de Pedra sabendo que havia feito a diferença, ajudando uma alma perdida a encontrar descanso após anos de tormento. A experiência mudou sua perspectiva sobre o mundo espiritual, lembrando-a de que, às vezes, os maiores terrores escondem pedidos de ajuda e redenção. Se você gostou dessa história e quer mais relatos sombrios e envolventes como este, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Relatos Noturnos e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. E se você já viveu algo inexplicável ou tem uma história assustadora para compartilhar, envie um e-mail para o endereço na descrição. Sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Até a próxima noite de mistérios e lembrando, nem tudo o que é esquecido deixa de existir.